Fala pessoal, tudo pronto para mais uma análise daquelas? Hoje a gente vai dissecar uma questão prática de direito civil que, olha, parece até que saiu de um roteiro de mistério. Mas a verdade é que ela testa a fundo o nosso conhecimento sobre o procedimento legal de ausência. Vamos examinar de perto como a lei e a jurisprudência lidam com o sumiço de uma pessoa e, claro, o impacto prático e imediato na vida da família que fica para trás. Então, vamos mergulhar direto nisso. Imagina só a seguinte situação. Um idoso desaparece sem deixar absolutamente nenhum rastro. O tempo vai passando, a família, que precisa resolver questões burocráticas super urgentes, decide bater na porta da justiça para declarar a sucessão definitiva dessa pessoa. Só que tem um detalhe aí que complica tudo. O desaparecido não deixou um centavo sequer, nenhuma conta bancária, nenhum imóvelzinho, nada. E aí fica aquela grande dúvida no ar. Será que a justiça permite acelerar esse processo de sucessão, mesmo quando não tem nenhum patrimônio financeiro para dividir? Para conseguir resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro isolar os fatos fundamentais do nosso caso. O protagonista de hoje é o Serafim. Ele desapareceu quando tinha 79 anos de idade e já se passaram mais de 6 anos sem nenhuma notícia sobre o paradeiro dele. É um fato incontestável que ele não deixou bens materiais, mas olha só o pulo do gato. Os herdeiros têm um interesse muito específico. Eles precisam garantir a sucessão imediata num contrato de locação não residencial para poder ajuizar uma ação renovatória antes que o prazo decadencial acabe. Justamente por causa dessa urgência comercial, a família pediu para ir direto para a fase de sucessão definitiva. E se alguém acha que isso é só um experimento mental, um caso hipotético impossível, nada disso. Esse exato cenário compõe a questão 86 do Exame Nacional dos Cartórios, um teste de altíssimo nível. A pergunta exige que a gente cruze a letra fria da lei com a interpretação dos tribunais superiores para descobrir a alternativa correta. Um baita exercício prático de argumentação jurídica. Mas calma. Antes da gente resolver o problema do Serafim, precisamos entender o que a família está tentando evitar a todo custo. O procedimento padrão para casos de ausência é longo, bem longo e super conservador. Ele começa lá com a curadoria dos bens, onde o juiz nomeia alguém só para administrar o que ficou. Depois de um tempinho, de 1 a 3 anos, passa para a sucessão provisória, com os herdeiros pegando a posse sob várias garantias. E, pasmem, só 10 anos depois dessa sucessão provisória é que dá para pedir a sucessão definitiva. É um processo que passa fácil de uma década se arrastando. Então, fica bem claro o motivo da família do Serafim não ter esse tempo todo a perder, né? O prazo da locação está esgotando. Só que o direito civil, como a gente bem sabe, tem as suas exceções. E existe uma ferramenta legal, cirúrgica, para encurtar esse caminho todo. Agora, o que é realmente interessante aqui é prestar atenção ao texto exato do artigo 38 do Código Civil. Ele diz com todas as letras que a gente pode requerer a sucessão definitiva diretamente, desde que prove duas coisas. Primeira, o ausente conta com 80 anos de idade. E segunda, de 5 anos datam as últimas notícias dele. Basicamente, é um atalho legal. A lei presume que pela idade avançada e pelo longo tempo do sumiço, a chance de retorno é improvável demais para fazer a família esperar 10 anos. Bom, vamos fazer a matemática da coisa para ver se encaixa no nosso caso. O Serafim tinha 79 anos quando sumiu, certo? Hoje já se passaram mais de 6 anos desde as últimas notícias. Uma continha simples, 79 mais 6 dá 85. Como 85 é maior que os 80 exigidos e 6 anos é mais que os 5 aninhos pedidos pela lei, bingo, os requisitos de tempo e idade do artigo 38 estão preenchidos com folga. Ou seja, a lei autoriza sim pular aquelas fases iniciais todas e ir direto para o que interessa. Legal, metade do mistério está resolvido. Mas aí a gente esbarra num obstáculo um pouco mais espinhoso. Lembra que o caso deixa bem claro que o Serafim não deixou bens? Pois é, no universo jurídico a gente tem aqui o famoso conceito do interesse de agir. Em termos simples, a justiça não vai movimentar toda a sua máquina se não houver um resultado útil, prático para quem está pedindo. Se a sucessão serve tradicionalmente para dividir patrimônio e aqui não tem patrimônio financeiro para dividir, será que o juiz vai simplesmente cruzar os braços e negar o pedido por falta de interesse de agir? E é exatamente aí que entra a jurisprudência para salvar o dia. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, diz que o procedimento de ausência não tem um fim exclusivamente patrimonial. Ou seja, ele não serve só para arrecadar e dividir dinheiro ou imóvel. Ele tem impactos pessoais e familiares gigantescos. O interesse em manter um contrato de locação comercial para garantir o ganha-pão de uma empresa familiar é um direito super válido. Resumindo a ópera, a falta de dinheiro na conta do Serafim não anula de jeito nenhum o interesse de agir da família.
Com essa base bem sólida, a gente já pode ir direto cortando as alternativas erradas. A alternativa A, por exemplo, já cai fora logo de cara porque ela fala que não dá para pular as fases, e a gente acabou de ver que o artigo 38 permite isso sim. Já as alternativas B e C, bom, elas até acertam na matemática da idade, mas erram feio quando dizem que não há interesse ou que só tem interesse se tiver bens. Como o STJ já pacificou, o interesse de agir existe vivinho da Silva, mesmo sem bens materiais na jogada. E isso deixa a gente com as duas últimas opções. É bem aqui que muita gente boa escorrega. A alternativa D traz uma pegadinha temporal clássica, aquela que o examinador adora colocar para derrubar o pessoal. Ela diz que a sucessão direta só rolaria se o ausente tivesse menos de 80 anos ao tempo do desaparecimento. Opa, muito cuidado aí. A lei exige que a pessoa tenha 80 anos no momento do requerimento perante o juiz, ou seja, hoje. O Serafim tinha 79 ao sumir, mas tem 85 agora na hora do pedido. É essa rasteirinha na interpretação de texto que torna a alternativa D completamente errada. Então, o ponto crucial aqui é, o gabarito oficial e exato é a alternativa E. A família do Serafim preenche todos os requisitos. Eles têm sim o direito de entrar direto com a sucessão definitiva, sem amargar anos de curadoria. Tudo porque o Serafim já bateu a marca dos 85 anos virtuais e está sumido há mais de 6. E para fechar com chave de ouro, a ausência de grana não impede a ação de jeito nenhum, já que o STJ garante que salvar a alocação comercial da família é justificativa mais do que suficiente para acionar a máquina do judiciário. É uma verdadeira obra de arte da engenharia jurídica, né? Mistura matemática, interpretação de texto finíssima e jurisprudência dos tribunais superiores num caso só. E para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa. Se um simples contrato de locação já é suficiente para acionar a sucessão definitiva sem bens materiais, que outros direitos contratuais, civis ou familiares, que muitas vezes são invisíveis, poderiam também fundamentar essa mesma ação? O direito civil é cheio dessas nuances fascinantes onde o valor real vai muito além de um saldo bancário. Pensem nisso. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.